Olá, pessoal do oitavo ano. Aqui é a professora Fabiana de Língua Portuguesa, tudo bem? Espero que estejam bem, né, nessa quarentena, mas não vamos deixar de estudar, não é isso? Aqui nós temos mais uma atividade para vocês, tá? Do material de complementação escolar. E nessa página nós temos um texto não verbal, né? Esse texto, ele não contém palavras, então ele só tem imagens. E em cima nós temos uma caixinha aí falando sobre ele, tá? Tá falando que ele não tem palavras, ele espera ser lido e interpretado por você. Ao lado dele nós temos uma curiosidade, tá? Que certamente vai gostar de conferir. Bons estudos. Nós temos esse vídeo aí ao lado que pode ser visto pelo link ou pelo QR Code, tá? Vamos lá. Na número 1, tá perguntando que elementos formam a imagem do texto 1. O que temos aí nesse texto 1, tá? Que elementos? Na 2, que tema a mensagem da imagem do texto 1 nos traz? Quando eu falo de tema, eu tô falando do assunto, tá? Que assunto você acha que está sendo mostrado aí no texto 1? No 3, o texto 1 despertou sentimentos em você? Quais? Né? Você vai dizer aí, que tipo de sentimento você tem olhando essa imagem? Quais tipos de sentimentos? Você vai colocar aí na número 3, tá? Vamos lá, número 4. O texto 1 explora o sentido conotativo ou denotativo da palavra e da mensagem. Vamos lá. Gente, o sentido denotativo de uma palavra ou uma expressão é aquele sentido que a gente vai lá no dicionário, que a gente descobre lá o significado da palavra, né? Por exemplo, nós temos a palavra espelho. Se eu for lá no meu dicionário e ver o significado da palavra espelho, nós temos o quê? Uma placa de metal que reflete a nossa imagem, não é isso? Mais ou menos isso, né? E no sentido conotativo, seria o quê? É um outro sentido que essa palavra pode possuir, tá? Se eu falo assim, meu pai é meu espelho, minha mãe é meu espelho, ou seja, meu pai é meu exemplo de pessoa, tá? É um exemplo a ser seguido. Minha mãe é um exemplo de pessoa para mim. Então, viu como essa palavra pode ter dois sentidos? Tá? Então, isso é o sentido denotativo, é o sentido real da palavra, e o conotativo é o sentido figurado, é o que ela pode também expressar, tá bom? Então, você vai olhar aí para o texto e vai perceber, ele está explorando o sentido conotativo ou denotativo, tá? E pode explicar com as suas palavras, tá bom? Vamos lá. 5. Qual é a finalidade da imagem que representa o texto 1? Né? Quando a gente pergunta qual é a finalidade, está perguntando para que foi feito esse texto aí, né? Para quê? Com que finalidade fizeram esse texto? Tá bom? Vamos lá. Vamos passar aqui para a página seguinte. Nós temos um texto, outro texto, tá? O texto 2, que está relacionado com as páginas 18 e 19 do material didático. Vamos lá. Aqui está falando que esse texto... Vamos ler uma inspiradora história de esperança para os tempos difíceis de agora, tá? E na outra página, os exercícios. Vamos lá. O nome desse texto é Menino usa criatividade para espalhar a esperança contra o coronavírus em Passo Fundo. Então, nós temos aí esse título e temos também o subtítulo, tá, gente? Olha lá. Benício Bertolini, 7 anos, pintou arco-íris com mensagens de otimismo e superação diante do confinamento forçado pela pandemia. Então, nós temos aí um texto
verbal, tá? Que vocês vão ler, analisar para poder responder as perguntas da outra página. Vamos lá. Número 1. Releia o título. Como você o reescreveria com formalidade utilizando outras palavras? Ou seja, que outro título você daria a esse texto? Tá? Resposta pessoal aí. Na 2, releia o trecho abaixo e encontre as relações de causa e consequência. Então, vamos ter aí, nesse trecho, uma causa e uma consequência. Lembrando que a causa sempre vem antes, né? Acontece alguma coisa para ter uma consequência depois, tá? Número 3. O que foi sugerido para a família de Benício pela amiga que vive no Canadá? 4. O que estava escrito no desenho de Benício? O que a palavra tempestade significa no cenário atual? Tá? Pode ver aí que tempestade deve ter um sentido figurado, né? No texto. São 2 perguntas, prestem atenção aí na hora de responder, tá? A 5 também são 2 perguntas. Após terminada a sua pintura, o que Benício pediu? O pedido teve boa aceitação? 6. Qual foi o presente de aniversário que o fotógrafo deu para Benício? 7. Dê os sentidos dos elementos coesivos destacado a seguir. Gente, a número 7 é simplesmente sobre a matéria de conjunções que nós temos no caderno, tá? Então, vocês vão lá na matéria no caderno de conjunções para poder responder assim, essa número 7 aí, tá? Tem a palavrinha mais, tem a para, tem a e, tá? A palavrinha e, tá? Vocês vão ler e responder quais conjunções são essas palavrinhas aí, tá? Passar para outra página, que nós temos uma produção de texto. Na verdade, são 2, né? Vamos lá. Como você sabe, estamos juntos para conter os avanços do novo coronavírus. Dessa vez, você terá 2 grandes desafios. Número 1. Desafio 1. Você desenhará e pintará um belo cartaz com uma arte sua e com uma mensagem positiva escrita, tal como fez Benício, o menino relatado no texto 2. Que tal compartilhar sua obra de arte para familiares e amigos? Bom trabalho. Então, você vai pegar aí, pode ser uma folha de ofício, né, que não tenha linha, para poder fazer esse cartaz aí, tá? Com uma mensagem positiva sobre o que nós estamos passando aí, tá bom? O desafio número 2, você escreverá uma crônica na primeira pessoa do singular, ou seja, você é o narrador personagem, você estará na história, tá? Com início, meio e fim em parágrafos, ou seja, também pelo menos 3 parágrafos, tá? Com início, desenvolvimento e desfecho. Para se inspirar, releia os textos 1 e 2, confira também a página 27 do seu material didático carioca. Você poderá iniciar a sua crônica falando sobre a importância da positividade e da esperança para enfrentar os dias atuais. Depois, poderá mostrar com uma atitude simples melhora o dia e como as boas ações fazem bem para muitas pessoas. Por fim, aproveite e deixe uma mensagem positiva para o futuro. Lembre-se do título e revisar o texto, ou seja, você vai ter que... Não fica pensando que tem que fazer bem na primeira escrita, não, tá? Você pode escrever, pode reescrever, né? Prestando atenção no vocabulário, na ortografia, para ver se fica tudo direitinho. Use as conjunções, né, adequadas, tá bom? Para ter um texto final legal.
Aproveite e deixe uma mensagem positiva para o futuro. Lembre-se do título, né? E de revisar o texto. Que tal lê-lo em voz alta para seus familiares? Que tal fazer um vídeo? Os espaços abaixo são seus para rascunhar e criar, mãos à obra. Ao terminar, você pode enviar seu trabalho para o e-mail materialcarioca@rioeduca.net, né? Gostaremos muito de receber sua atividade. Então, você vai fazer no desafio 2 uma crônica, né? Você vai lá estar na sua narrativa e como personagem, narrador-personagem, né? E falar um pouquinho aí sobre a importância da positividade e da esperança para enfrentar o que a gente está enfrentando aí, tá? Com essa quarentena. Vamos lá então, tá, gente? Bom texto aí para vocês, boa escrita e até mais.